Olá, chegamos a mais uma edição do nosso Acapicast e hoje com um prazer imenso de receber Pamela aqui, que é uma parceira nossa, que ela vai falar um pouco dessa mudança, né, dessa transformação, que foi o Porto Digital vindo para o centro de Caruaru. Então, Pamela, muito bem-vinda. Então, vamos contar o que é que como está sendo essa chegada do Porto aqui para a cidade de Caruaru, no centro, né, no coração. Primeiro é um prazer estar com vocês da ACAP. A gente tem uma parceria de longa data, e eu reconheço e valorizo o trabalho que vocês fazem aqui na cidade. Dizer que chegar no centro da cidade, chegar no coração de Caruaru, era um desejo antigo nosso do Porto Digital. Quando o Armazém Criatividade, Porto Digital Caruaru, ele foi pensado para a nossa cidade, ele foi pensado para estar nesse local que nós estamos hoje. Isso é bem interessante de ser É. dito. Ele foi pensado para ocupar a antiga fábrica Caruá, ele foi pensado para estar aqui no centro, perto das pessoas, porque esse é o nosso DNA. Quando a gente olha para os pilares do Porto Digital, nós estamos falando de território, a gente está falando de recuperação, de revitalização do território urbano, né, do centro, a gente está falando de formação de talentos e de pessoas e a gente está olhando para negócios e inovação. Então, faltava para a gente esse pilar no DNA. Eu até brinco com algumas pessoas que a gente agora fez o download 100% do DNA do Porto Digital, por estar aqui no centro da cidade. Essa chegada no centro, ela foi possível através da articulação de diversos atores. Essa ideia da mudança, ela inicia em 2022, quando nós somos contemplados com um edital da FINEP, um edital de fomento da FINEP chamado Centro de Inovação. É importante dizer que desse edital, outros dois projetos do interior foram aprovados, um da UFPE e outro do IFPE de Belo Jardim, junto com a Moura. Quando nós fomos contemplados com esse projeto, a ideia inicial era que a gente ampliasse o nosso espaço, que a gente queria melhorar, ampliar os laboratórios. Mas desse movimento começou uma articulação com o governo do estado de Pernambuco e a prefeitura de Caruaru, cada um com o seu papel bem específico, para que a gente pudesse chegar no dia de hoje no qual estamos aqui. Então, o governo do estado de Pernambuco, a partir da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ampliou o nosso contrato de gestão, colocando como estratégia principal a interiorização e a ampliação da atuação do Porto Digital para todo o estado. E a Prefeitura Municipal de Caruaru, através da Fundação de Cultura, então eu queria deixar aqui um abraço para a Jô Barbosa, para Genaldo, para Erlon, para George, cederam para a gente parcialmente esse espaço aqui, que é conhecido na cidade como espaço cultural, por Isso. uns também conhecido como Antiga Fábrica Caruá. Então, foram todas essas movimentações, foram todos esses parceiros que possibilitaram que a gente chegasse aqui no centro e pudesse, de fato, estar mais próximo e mais perto das pessoas, dos empresários, das instituições e de quem quer atuar e fomentar com o ecossistema aqui da nossa região. Muito bom, a gente vê que criou muita expectativa, né? É um espaço que a gente vê que cria muita expectativa, né? Do adolescente e do jovem, por ele estar centralizado. E também a gente vê que também ele está centralizado muito próximo às escolas públicas, né? Junto de um bairro também, a gente pode dizer que o Salgado é a entrada também daqui, que é um bairro muito grande, onde tem muitas instituições públicas. E aí, como está essa vibe desses adolescentes que hoje respira tecnologia e quando vê a casa aí bem próxima, que muitos não tinham conhecimento também, né? Então, como está sendo essa demanda, essa adesão com Perfeito, eles? Sheila. Várias instituições de ensino, a gente já teve uma reunião, inclusive, com algumas ETEs, que a gente está no planejamento de fazer um hackathon com várias ETEs aqui da cidade para o próximo ano. ETEs que tem o Espaço CRIA, ETE que tem cursos técnicos que dialogam com as nossas ações aqui do Porto Digital Caruaru. A gente tem recebido algumas visitas, porque muitos estão curiosos, né, para entender Curiosa. como é que esse novo espaço ele tá, como é que ele funciona, o que é que tem de novo, o que é que veio, o que é que não veio do espaço anterior. Então isso é bem importante. Quem quiser nos visitar e quem quiser conhecer essa nova estrutura, pode agendar diretamente pelo nosso site portodigitalcaruaru.org e aí vai conseguir ver a nossa nova estrutura, conhecer dos nossos programas e facilitações. Então, tem esse momento de visita, tem esse momento de articulação de planejamento para o próximo ano, né, com as ETEs, como eu mencionei, para esse hackathon, que a gente está dialogando. E a gente já teve diversas ações aqui de algumas ETEs, aulão para o Enem, né, para quem está no ensino médio. A gente consegue receber visitas de estudantes a partir do ensino médio, porque a gente entende que, a partir do Entendi. ensino médio, a gente consegue trabalhar com eles o que a gente trabalha nos nossos programas de empreendedorismo e de inovação. Então, a gente tem
uma trilha TI criativa em parceria com o Senac Pernambuco, que está acontecendo desde setembro e tem a finalização agora em dezembro. E a gente vai ter uma outra trilha TI criativa para o próximo ano, no qual os jovens, principalmente os jovens do Vicente Monteiro, até Nelson Barbalho, que estão aqui no nosso entorno, podem aproveitar essa oportunidade, porque é uma formação que se divide em duas áreas, tecnologia e economia criativa, gratuita e com a qualidade que o Senac entrega. Então, no caso, o Senac passou também a ser um parceiro de vocês ativo nessa questão de formação, né? Perfeito, exato. Que antigamente ficava muito pela... Como é que ficou a questão daquelas empresas que tinham muito laboratório, tinha aquelas salas que era feito permutas, né? Que ficava muito, atendia ali muita região da Federal, né? Da UFPE. Então, Você tinha fala do algum... nosso espaço com a Epson. Isso. Aquele laboratório da Epson, ele foi uma parceria super importante para nós durante algum tempo. A gente passou alguns anos com aquele laboratório sendo ativado. E ano passado ainda, a Epson decidiu retirar, né, os equipamentos, porque ela decidiu revender para um representante comercial oficial dela aqui na região. E a gente entende as mudanças de estratégias que as empresas adotam. E aí somos gratos pela parceria enquanto ela existiu. No novo espaço, a gente tem alguns laboratórios. A gente tem um laboratório gamer, a gente tem um outro laboratório com capacidade para 40 pessoas, com 40 computadores. A gente tem este laboratório no qual nós estamos, que é o laboratório de podcast, e nós temos o laboratório ao lado, que é o laboratório de audiovisual. Que lá se centralizava também, né? Algumas empresas ia lá, passava com tipo home care, né? Aquelas salas de reunião, que tinha Nós temos aquelas... salas de reunião aqui E nesse aqui novo espaço. ficou bem ampla, né? A gente tem duas salas de reunião nesse novo espaço. Nós temos um auditório com capacidade para 200 pessoas, o nosso outro ele cabia 70 pessoas. O auditório hoje ele é fechado, ele é antes do espaço do coworking para que não tenha interferência no dia a dia do trabalho. Nós temos 2 laboratórios com equipamentos, como eu mencionei para você, mas nós temos 3 laboratórios que eles são multiuso, que nós chamamos de Laboratório de Economia Criativa, Empreendedorismo e Laboratório de Inovação, que diversas finalidades podem ser atribuídas a eles. Nós temos um coworking hoje 100% completo, com 25 postos de trabalho, e todos os escritórios, os offices, como queiram chamar, do nosso novo espaço também estão ocupados, devido a uma parceria que nós temos com o Tapioca Valley, que é uma associação de empresas de tecnologia aqui de Caruaru, no qual hoje nós temos 10 empresas, com a totalidade de todas elas, com 200 colaboradores ocupando o nosso espaço empresarial. Que inclusive eu tenho um parceiro da CAP nosso, que ele também está nessa parte aí. Então ficou voltado realmente para aquelas empresas da parte de tecnologia. São contratos de anos de parceria, como é feito isso? Porque algumas empresas também têm essa curiosidade de saber. O contrato, ele tem um valor, né, para esse contrato, a gente tem um valor por metro, e o tempo de contrato variou de empresa para empresa. Algumas foram 24 meses, outras 48 meses, mas a gente hoje não tem, no momento, nenhuma disponibilidade de sala empresarial. De sala. Hoje, Comporte são quantas salas empresariais que eu São já... 10. São 10 empresas que estão aqui São conosco. 10 empresas que estão aqui com vocês. Que aí, como é feito esse processo? Pronto, terminou um contrato, então aí vai ficar disponível, passa por algum processo de edital. Por que essas perguntas que eu estou perguntando? Pelo fato que ser uma questão que a gente sabe que é subsidiada, né, pelo governo do estado, então se tem esse processo de licitação, se é feito um acompanhamento, quais são as regras que essas empresas precisam ter para poder optar por essa questão do espaço, de querer vir para cá. Isso, não precisa de um processo de licitação, né, porque quem faz a execução desse projeto é o Porto Somos Nós, Porto Digital. Quando alguma sala estiver disponível, a gente vai fazer a divulgação desse espaço. E aí, lógico que precisam ser empresas, desculpem, que dialoguem com as nossas ações, porque a gente precisa criar um ambiente, uma órbita que conecte. Então, eu preciso ter aqui, por exemplo, no espaço, quem se interesse por um evento que está acontecendo aqui de uma comunidade de tecnologia, mesmo que não seja um evento nosso, Porto Digital, mas que a gente esteja apoiando. A exemplo de ontem, a gente teve aqui um evento realizado pelo Caruá Hub, que é uma comunidade que está super recente, inaugurou agora, faz poucos dias, aqui em Caruaru, e eles fizeram o primeiro café do Caruá Hub. E eles trouxeram a FACEP para falar do edital do Centelha, que é um edital bem importante, que traz uma oportunidade de R$ 85 mil para quem queira desenvolver uma solução. Então, veja,
Um evento como esse, a gente precisa que quem esteja aqui no espaço se interesse, dialogue, porque faz mais sentido, a gente gera conexão. Então, para Exato. gerar conexão, a gente precisa entender que tem ali propósitos semelhantes, algo em comum que se conecte. Então, o Porto Digital está para Caruaru, está para o Agreste, para o centro da cidade, olhando para economia criativa, olhando para fomento de novos negócios e olhando para a formação e qualificação de pessoas, seja na área de economia criativa, como eu trouxe o exemplo da trilha TI Criativa com o Senac, ou também para a área de tecnologia, já que essa trilha contempla essas duas vertentes. Então, é esse o propósito que a gente tem, conectar com quem dialoga nessas atividades, com essas áreas e com essas frentes, para que a gente gere cada vez mais conexão, porque aqui no Porto Digital as conexões acontecem. Entendi. Aí, para deixando claro, para o empresário em si, né, que aqui já tem as salas que estão disponíveis, elas já estão sublocadas, né, Exato. que no momento que aparecer a oportunidade, aí outra pergunta que sempre pergunta, só pode ser na área de tecnologia? Aí é onde você explica que tem essa questão da conexão. Pode ser na área de economia criativa. A gente tem uma das empresas do Tapioca que é de economia criativa, que é a Vertigo, por exemplo. Então, pode ser na área de economia criativa, pode ser na área de tecnologia, pode ser na área de empreendedorismo, né, de inovação. Dentro dessas áreas, dialogam com os propósitos do Porto Digital. E aí, como é que as pessoas podem ficar sabendo das notícias e das novidades e das oportunidades que Isso, que acontecem muita aqui? gente vê que a página ela é bem cheia de Exato. Por informações. exemplo, Toda semana vocês têm evento, vem sim, trazendo, né? esse café que eu falei para vocês, eu não sei se você estava sabendo o que aconteceu ontem aqui. Então, como é que as pessoas podem tomar conhecimento dessas ações que sejam realizadas por nós ou com o nosso apoio, né? Ou que sejam Isso. realizadas por outras pessoas? A gente tem um grupo de notícias do Porto Digital Caruaru. Para acessar esse grupo de notícias no WhatsApp, você acessa esse link diretamente pela nossa bio no Instagram. Então, você vai procurar no Instagram, @Armazém da Criatividade. Lá na bio, você vai encontrar o link para o nosso grupo do WhatsApp do Porto Digital Notícias. Além desse grupo, eu recomendo fortemente que vocês façam parte do grupo de startups do Porto Digital, que é para o estado todo. Então, esse link você encontra na bio do Porto Digital, @Porto Digital. Lá também você vai encontrar o nosso livro de 25 anos, vai encontrar outras informações e também a possibilidade de assinar a nossa newsletter e acompanhar as notícias que saem no nosso canal do Jornal Digital. Que aí é onde vai estar disponível toda a programação Exato, de exato. vocês de E aí no café. grupo Porto Digital Notícias Caruaru, porque tem o do Recife, você fica sabendo dos eventos que acontecem aqui, das oportunidades que estão acontecendo aqui, sejam realizadas por nós ou com o nosso apoio. Certo. Tipo, outra pergunta. Eu estou sendo, né? Não, fique A tranquila. questão do empresário, ele tem um evento, quer fazer um evento, quer fazer um treinamento, quer, inclusive até fazer um demonstrativo para a sociedade. A parte do auditório, como é feito? É sublocado, é feito, a gente sabe que é feito todo um agendamento, toda uma reserva. E muitas vezes, às vezes, a pessoa quer assim, não, eu não tenho como custear aquele evento todo, então eu vou cobrar pelo aquele acesso. Como é que fica essa questão dentro dessa disponibilidade do auditório de vocês? Perfeito. Você pode realizar um evento no nosso espaço e cobrar pelo acesso a esse evento que você está realizando. Entendendo que esse evento, ele não, por exemplo, ele não necessariamente ele precisa ter o apoio do Porto Digital. Você Certo. está Vai fazendo locar. a locação de um espaço do Porto Digital. Não necessariamente é um evento apoiado ou correalizado por nós. Então, existem diversas possibilidades. Pode ter um evento que ele seja apoiado por nós, correalização nossa, exemplo do que aconteceu ontem, do que eu trouxe para vocês, do Café do Caruá Hub. Então, foi um evento apoiado pelo Porto Digital e co-realizado conosco, como tem diversos outros eventos que aconteceu aqui da Rota do Mar, amanhã vai acontecer do Banco do Nordeste, de outros eventos que eles estão acontecendo no espaço do Porto Digital. Eles não são do Do Porto Porto Digital. Digital. Então, Eles para fazer esse processo, para fazer a alocação desses espaços, entra em www.portodigitalcaruaru.org e faz o agendamento. Hoje, o valor por hora do espaço do auditório ele está no valor de R$ 230. Aí, independente, a empresa privada pode vir, Claro, alugar o espaço, cobrar seu ticket, normal, sem só vai estar problema nenhum. sediado. Isso. Então, você empresário que tem aí, está chegando dezembro, muita gente tem Sim. aquela questão de confraternização, Planejamento, de né? planejamento, Sim. de reunião, trazer novos parceiros. Então, a gente tem aí um auditório com capacidade centralizada, né? Que é de grande importância. Eu sei que assim, a gente que lidar com, já conhece a casa, então a gente sabe todos os benefícios. Queria que você focasse mais um pouco nessa questão assim, o porto, porque muita gente ainda não conhece
Então, Sim. muita gente passa por aqui, passa na porta e faz, o que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo aí? Então, numa linguagem assim, bem popular, que a gente, não que não seja, mas aí quando a gente sabe que a era de tecnologia, ela já tem uma linguagem diferente, de comunidade, dessa questão. O Porto Digital hoje, para aquelas pessoas que ainda não têm aquela expansão, hoje o que é que o Porto Digital, qual é a função, a finalidade dele hoje aqui? Perfeito. Nós somos uma unidade do Porto Digital que está aqui em Caruaru, com o fomento do governo do estado de Pernambuco, a partir da SECTI, como eu trouxe, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, para fomentar na região novos negócios, ou o que nós chamamos, nomeadamente, de empreendedorismo inovador. A gente está aqui para ofertar a formação e a qualificação de pessoas, porque sem pessoas a gente não faz inovação e a gente não cria novos negócios. E a Exato. gente está aqui para favorecer por meio de eventos, de programas e de espaços como esse, que a conexão entre quem quer empreender e quem tem a solução, indústria tradicional, comércio tradicional, startups, aconteçam, para que a gente possa, através desse encontro, dessa conexão, gerar novos negócios. Então, a gente tem aqui um ambiente, uma infraestrutura que favorece, né, formação e qualificação, que favorece a criação de novos negócios e que oportuniza encontros. Então, a gente está aqui na região, para o Agreste, localizados em Caruaru, mas para o Isso. Agreste como um todo, para ser essa infraestrutura, para ser esse apoio dentro do ecossistema de Caruaru e região. Muito bom, Pamela, muito bom. E o que o Porto Digital está pretendendo aí? Outra pergunta também, que é bastante o povo dizendo, porque aqui a gente sabe estar vizinho ao pátio de eventos, né? E essa estrutura aqui é onde fica toda a parte administrativa do pátio, de segurança, Sim. de tudo. E aí tá aqueles. E o que é que vai acontecer no São João? O que é que vai acontecer? Vai desmontar o porto? Não vai? Como é que eles vão? Porque essa parte toda é utilizada como suporte para o mês de junho, né? Exato, nós vamos coexistir. Como tudo na vida precisa coexistir, nós Isso. vamos coexistir. Então, foi cedida pela Fundação de Cultura, como eu disse a vocês, essa área construída e ocupada que o Porto Digital está hoje. Parte do que a gente chama aqui dessa lateral do pavilhão, onde as pessoas sabem que acontece o COI, que é o Centro de Operações Integradas de São João, permanecerá acontecendo, né? Então, durante os meses ali de maio, né, finalzinho de maio, junho, até o início Junho. de julho, essa área do pavilhão continuará sendo ativada pela Prefeitura de Caruaru para a realização do São João. Normal, vocês vão Normal. continuar no mesmo espaço. O COI vai vir para cá também com essa mesma, né? Eles vão, eu acredito que vai haver aí, porque antigamente pegava a parte toda, mas é uma questão tudo de adaptação que vai se encaixar e que o Porto Digital, mês de junho, vai funcionar Isso, iremos coexistir. normalmente Exato. e eu acredito que vai gerar muita movimentação, né? Porque a gente recebe uma demanda de turista muito grande e vocês estão aqui pertinho e vai dar uma visibilidade muito boa, né? Diante dessa mudança, Pamela, de ter saído lá do polo, que muita gente não conhecia, por ficar no final do polo, não tinha tanta aquela visibilidade. Nesse período agora que vocês já estão de mudança, você nota que como é que está a recepção, né, atual hoje? Sim, Sheila, eu tenho recebido diversos depoimentos, diversos feedbacks de diferentes perfis, né, de pessoas, falando de como estar aqui no centro, de fato, tornou o espaço mais próximo e mais acessível. Te dou exemplos, a gente faz diversas atividades aqui no turno da noite e que a gente consegue que as pessoas estejam aqui. Então, já aconteceu nesses 2 meses que inauguramos. O primeiro festival universitário do Agreste, que foi o FLUA, aconteceu a primeira Bienal de Gravura aqui da região, olhando para a economia criativa. Aconteceu a nossa trilha TI Criativa, está acontecendo a nossa trilha TI Criativa, que tem formação manhã, tarde e noite. Então, Olha, os jovens coisa saem daqui boa. 9h30, 10 horas da noite. A gente tem ações como da Jornada Rap do Inove Aí, que acontece aqui até 9h30 da noite. Então, as pessoas conseguem utilizar esse espaço na sua totalidade de horário de funcionamento, porque aqui no centro nós ampliamos esse horário de funcionamento. Que lá só era de manhã e A- tarde e agora vocês estão atendendo Isso, nos na três verdade, lá turnos. nós funcionávamos até às 8 horas da noite. E aqui nós funcionamos até às 10 da noite. E no sábado até às 5 horas da tarde. Oh, Então, tudo isso possibilitado pelo fato de estarmos no centro, mais acessível pelas pessoas, elas conseguem sair daqui, tem parada de ônibus na frente, tem área de embarque e desembarque para né, serviços de aplicativo. Então, tudo isso favorece e facilita que as pessoas consigam acessar tudo que acontece aqui, seja realizado por nós, Porto Digital, seja realizado por ecossistema que está utilizando esse espaço para promover também suas ações. então, no caso aí lá, a gente tinha mais um horário, tinha a questão do horário reduzido, né? E hoje vocês atendem os três horários e ainda o sábado, no período de manhã e da tarde também, Exato.
o Porto Digital está aberto para a população. E, e o que é que o Porto Digital está trazendo para 2026? A gente já está numa reta final, ele passou por muita mudança, muita transformação, né? E aí agora a gente começa a projetar, né? O que é que vem para 2026? O que é que a gente pode esperar, além dessa grande novidade dele estar aqui centralizado? Perfeito, Sheila. Além do fato de estarmos mais perto das pessoas, nós teremos no próximo ano uma outra chamada da trilha TI Criativa, da qual está acontecendo agora no final desse semestre. Então, deixo aí que as pessoas fiquem atentas, não percam essa oportunidade, porque é uma formação de excelência gratuita em duas áreas muito promissoras na nossa região. Teremos mais hackathons, então a gente vai estar ali desenvolvendo cada vez mais esse olhar para a solução inovadora, né, para pensar em problema-solução, desafio-solução. Então, esse ano foram 8 hackathons realizados aqui em Caruaru e região. A gente fez em Santa Cruz, a gente fez em Belo Jardim, fizemos em Arco Verde. E isso vai continuar se fortalecendo no próximo ano. O Porto Digital, para o Estado como um todo, permanece com suas trilhas de empreendedorismo dessa esteira de pré-incubação, incubação e internacionalização. Esses programas, eles estão para o estado todo. Então, eu estou em Petrolina, eu estou em Belo Jardim, eu estou em Passira, é para o estado todo. E a gente vai ter cada vez mais eventos acontecendo aqui, porque a gente entende que é num evento, nas temáticas que dialogam com todo esse ecossistema, que a gente consegue favorecer o encontro. Então, se preparem para que a gente possa gerar muita conexão e oportunizar novos negócios acontecendo aqui na região. Que coisa tão boa, né? Então a gente vê aí que geralmente a gente diz assim, que eu acredito, e assim, a gente da CAP é muito grato, né? Porque é um espaço, a gente vê aí com a Capcast, que foi uma pegada super inovadora, que a gente tem aquela visão assim, contador tem muito, então hoje a gente entende que a gente, depois da pandemia, a gente teve que dar um boom nessa questão de inovação, e a CAP é muito grata por esse espaço, por essa oportunidade que é dada a gente, que serve de exemplo. A gente tem outros órgãos federais nossos que já estão adaptando as sedes, que vê o quanto é importante, que a gente vem aí gravando os ACAPcast 2 por mês, então a gente fala de vários assuntos, de vários temas, e é muito importante quando a gente vem, que sabe que tem uma estrutura dessa. Então, Pamela, só tenho que lhe agradecer, vou liberar a Pamela, que ela está cheia de compromisso aqui, mas é um prazer imenso ter vocês conosco. A CAP é muito grata por essa parceria, por essa visibilidade, o que vocês precisar, e espero que agora 2026 a gente volte também, capacitando aí o pessoal também, que é a troca da nossa parceria, levar um pouco da contabilidade, mostrar os desafios do empreendedorismo, né? Perfeito. Obrigada, Sheila. Obrigada, Manu, Ricardo, toda a equipe que está aqui nos apoiando e fazendo com que a CAP aconteça. Muito obrigada.